E ele diz assim: então subiu a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Olha, amados, quando a gente lê essa passagem, a gente vê algo sinistro, algo assim que a gente não imagina, não é? É sério isso. A gente vê essa passagem bíblica, a gente vê, meu Deus do céu, como pode isso, né? Como pode o profeta fazer isso com 42 adolescentes, 42 moços? Como que o profeta pode fazer isso, né? Mas nós vamos aprofundar na palavra de Deus, porque o profeta fez isso. A gente sabe que o profeta Elias e Eliseu, o ministério é tão parecido que quando a gente prega, a gente muitas vezes troca os nomes. Elias por Eliseu, Eliseu por Elias, porque o ministério deles é profético, né? Os milagres que Eliseu, através do poder de Deus, que Eliseu operou, Elias, né? Elias operou e Eliseu operou os milagres, e aconteceram em dobro, como aconteceu, que ele peça a porção dobrada do Espírito. São muito parecidos os 2 profetas, mas a gente vê que Elias foi levado para o céu num redemoinho, num carro de fogo, cavalos de fogo, e separou um do outro. Eles estavam conversando, o carro de fogo apareceu com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então os profetas, a escola de profetas que eles tinham, né? A escola de profeta, eles pedem que a Eliseu que autorize eles a procurar, ver se Elias não está em algum lugar, ver se Elias não está em algum monte, algum lugar escondido. E eles passam 3 dias procurando o profeta Elias, mas eles não encontram. Realmente, o profeta foi levado ao céu num redemoinho. E a gente vê que ele sobe para Betel, e quando ele está subindo, uns pequenos adolescentes começaram a zombar do profeta Eliseu. A expressão zombaram, ele vem do hebraico do Antigo Testamento, vaitgalesso, e essa expressão é um termo imperfeito do tronco itpael. Isso é tradução do grego, do hebraico, né? Em qual a Bíblia foi escrita. Eu estou falando essas palavras para você entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero que você entenda isso, né? E essa palavra desse tronco itpael, do original hebraico do Antigo Testamento, e que do nosso pretérito imperfeito da nossa língua portuguesa, indica que zombaram de Eliseu várias vezes. Esses adolescentes, né, eles zombavam do profeta, eles tiraram sarro do profeta, e eles então diziam: sobe, calvo. Porque essa expressão, a palavra calvo, tem o sentido da palavra do hebraico, que é uma espécie de corte de cabelo que eles faziam, né, no Antigo Testamento, que identificava o ministério profético. Eles cortavam o cabelo, né? Eles cortavam o cabelo no meio da cabeça, faziam uma espécie de careca no meio da cabeça aqui, para que todos os profetas viessem ser separados e diferenciados das pessoas comuns daquele tempo. Então, para você entender, eles estão dizendo: sobe, calvo, tirando sarro, zombando do profeta. Eles tinham um corte de cabelo para identificar
o ministério profético que eles tinham, não é? E o ato de dizer sobe calvo era uma expressão de desprezo pelo ministério profético de Eliseu. Não necessariamente para a pessoa em si, mas eles estão zombando do ministério profético. Eles estão zombando do ministério profético. E essa expressão sobe calvo, no hebraico quer dizer ale, sobe, sobe. Essa expressão dá um sentido de zombaria, como se eles dissessem assim: Eliseu, mostra para nós que você é semelhante a Elias. Você não é discípulo de Elias, que subiu e foi levado por Deus ao céu? Sobe também, já que é um profeta semelhante a ele. E já que você se assemelha tanto a Elias e se acha como o profeta Elias, se você é o profeta Elias, então por que você não sobe? Por que você... Eles estão zombando do ministério profético de Eliseu. Eles estão zombando daquilo que Deus entregou para Eliseu. E eles desprezam Eliseu. Eles desprezam o profeta. Por quê? Por que eles estão usando essa expressão sobe? Porque Elias tinha subido ao céu. Elias subiu ao céu e eles estão dizendo para Eliseu: Eliseu, por que você não sobe também? Você não é um profeta igual a Elias? Você não fala que você é igual a ele? Por que você não sobe também? Por que você não se assemelha tanto a Elias? Você não acha, se você acha que você é o profeta Elias, por que você não sobe também? Por que você não vai embora? Então, por isso, subiu a ira do profeta Eliseu para com aqueles 42 rapazes, e o texto mostra que o profeta invocou e aparece 2 ursas para despedaçar esses jovens. Por que aconteceu isso? Porque eles não significa que estavam zombando do profeta. Eles não estavam zombando de Eliseu, eles estavam zombando do ministério profético. Eles estavam zombando do que Deus deu a ele, o ministério da profecia, o ministério profético. E no original não eram crianças, não. Esses 42 são rapazes, são adolescentes e não crianças. Eles sabem muito bem o que eles estão falando. Eles zombam do ministério do profeta Eliseu. Eles zombam por várias vezes do profeta. É isso que a ira de Eliseu subiu. Eliseu fica irado. Eliseu volta e invoca Deus, e Deus manda 2 ursas para despedaçar aqueles moços, porque eles estão zombando do ministério que Deus entregou. É por isso que eles estão dizendo: sobe, calvo, sobe. Você está aqui, por que você não sobe igual a Elias? Por que você não sobe igual a ele? Eles estão zombando daquilo que Deus entregou para o profeta. E o que eu quero dizer hoje sobre isso? O que eu quero dizer sobre isso? Isso é muito sério, porque hoje em dia, queridos, a gente está vendo tanta gente desprezando pessoas erradas, desprezando ministérios proféticos de pessoas que têm chamado de Deus. E existe muita gente que não tem o chamado. Esses estão sendo honrados. Os próprios cristãos estão invertendo isso. Entenda o que eu quero pregar hoje aqui. Eles estão extinguindo isso. Queridos, é muito importante entender que nós não podemos extinguir o Espírito Santo, não podemos desprezar as profecias. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, diz que a gente tem que examinar tudo, reter o que é bom, e se abster-se de toda aparência do mal. Aquilo que é aparente do mal sai fora.
Examina tudo. Porque o que está acontecendo? Muita gente está desprezando o ministério que Deus entregou. As pessoas estão indo pela aparência. As pessoas estão indo atrás por causa de dinheiro ou por causa de riqueza. As pessoas estão indo não porque, essa igrejinha não, eu gosto daquela grande, isso aí é fundo de quintal. Essa igrejinha aí é fundo de quintal, essa igrejinha é pequenininha, eu que não vou entrar aí. As pessoas estão desprezando, isso é muito sério, porque isso Deus vai cobrar de você. É como esses moços, a justiça de Deus foi feita ali mesmo, porque eles estavam zombando do profeta Eliseu, e dizendo, viu, você não é igual a Elias, então sobe, o que você está fazendo aqui? Por isso que Eliseu fica irado com o que eles estão fazendo, eles estão duvidando do ministério do profeta. É isso que a gente tem que entender, amados. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando ele fala, ele convence a gente de que é Ele que está falando. A gente ouve a profecia, a gente ouve Deus falar com a gente, arrepia, traz uma força. O Espírito Santo testifica no coração da gente. Eu coloquei a profecia aí no canal, aí no nosso grupo no WhatsApp. Eu quero que você ouça o que Deus está falando. Deus está falando coisas fantásticas. Deus está alertando a igreja até sobre dinheiro em banco. Deus está falando que muitos, quando vê, não vai ter mais nada, porque os homens, Deus está dizendo que os homens estão com o coração cruel, estão com o coração ruim. As pessoas que guardam dinheiro, Deus está avisando a igreja. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que ver. Não podemos extinguir o Espírito, apagar o Espírito. Não é só porque tem um monte de gente profetizando que a gente vai extinguir isso. Todo mundo profetiza na carne, todo mundo... Não é bem isso. Não despreze as profecias. Examine tudo, retende o que é bom, sai da aparência do mal. Porque as pessoas estão indo atrás do que é bonito, as pessoas estão indo atrás do que é chique, do que é maravilhoso, as pessoas estão indo atrás daquilo que traz alegria nos olhos, é como comer um doce. Quando a gente vai na padaria, primeiro a gente come o doce com os olhos, depois a gente pede para experimentar. Porque se a gente olhar o doce e ver que é mal feito, que está de qualquer jeito, a gente não tem nem vontade de comprar. As pessoas estão indo pelas aparências, e Deus não trabalha dessa maneira. Não podemos extinguir o Espírito. Somos instruídos a não acreditar em tudo que ouvimos, quando as pessoas reivindicam ter recebido a palavra do Senhor. Uma vez disso, João escreve 4:1, 1 João aconselha e diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito aqui está em espírito em letra minúscula, está em espírito do homem. O homem pode profetizar na carne, o homem pode trazer uma profecia pela carne, mas prove se isso é de Deus. O Espírito Santo testifica no coração da gente quando Deus está falando, quando Deus está ministrando. As pessoas estão desprezando o ministério de pessoas sérias, como Eliseu foi desprezado por aqueles 42 rapazes. As pessoas estão desprezando o ministério que Deus entregou. Quantos homens de Deus não estão pregando a palavra de Deus com sinceridade? Quantas pessoas não estão pregando a palavra de Deus com amor? E a igreja está pequena, porque pouca gente vai, não há interesse das pessoas. As pessoas querem coisa grande. As pessoas onde estão os amigos. As pessoas não querem ouvir a palavra, gostam de ouvir aquilo que elas gostam. Oh, meu Deus! Quantos homens e mulheres de Deus não estão pregando e estão sendo desprezados? Quantos estão pregando a palavra de Deus com sinceridade e estão sendo desprezados? Não despreze aquele que prega a palavra. Não despreze aquele que ensina você com verdade.
Porque vai chegar um dia que as pessoas vão ter fome da palavra, sede da palavra, e elas não vão achar. Segunda-feira eu preguei sobre a verdade, o Espírito da verdade. Quem tem o Espírito da verdade prega a verdade. Quem mente está mentindo, não é filho de Deus. Essa profecia que eu coloquei aqui para você ouvir, Deus está falando de pessoas recebendo dinheiro, fingindo de doentes, para mostrar para as pessoas que estão sendo curados. Se o Espírito Santo de Deus está falando isso, por que isso está acontecendo? Quantas pessoas estão sendo subornadas para enganar o povo, que estão doentes, que são paralíticos, são surdos, são mudos? E o povo gosta disso. Mas o povo não está prestando atenção numa coisa. Não estão buscando a palavra. Não estão entendendo que nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor vai herdar o reino. Quantos estão desprezando? Tratam com desprezo a igreja porque é pequena. Mas Deus está falando que vai honrar. Deus está falando que vai honrar aqueles que estão pregando a palavra com verdade. Deus está ministrando aqueles que pregam a palavra de verdade. Deus vai honrar, Deus vai ministrar, vai fazer crescer. Quanta gente está levando isso na brincadeira? Quantos estão brincando com línguas estranhas? Quantos estão deturpando a palavra? É isso que Deus está irado. A ira do profeta foi muito grande, porque zombaram dele, zombaram do ministério dele. E como Deus está se sentindo? Deus está irado. Mas por que Deus está irado? Porque estão brincando, estão deturpando a palavra de Deus. Então, como podemos discernir se alguém está sendo guiado por Deus pelas suas palavras e ações? A palavra escrita de Deus é o padrão pelo qual julgamos qualquer palavra de profecia ou qualquer alegação feita pela liderança. Por exemplo, qualquer palavra que contradiga a revelação escrita de Deus sobre o que é verdadeiro, o que é moral, o que é a vontade expressa, deve ser rejeitada. Toda profecia tem que estar baseada na palavra. Toda profecia tem que estar baseada na palavra. É isso que os crentes não aprendem. É isso que as pessoas não se interessam. Tem crente que é igual disse aqui outro dia, é que nem avestruz, come qualquer coisa, não vai atrás em saber, não procura ler a palavra, não procura entender, não se interessa nem ouvir. Toda profecia é baseada na palavra de Deus. Quando ela vem do Espírito Santo, é baseado na palavra. Se ela não está na palavra, não é profecia. Quantos estão desprezando ministérios verdadeiros? Quantos estão desprezando homens de Deus que passam um dia orando, passam lendo a palavra, preparando uma mensagem e ninguém se interessa? Pessoas que tratam a igreja como se fosse qualquer uma. Trocam a igreja por futebol, trocam a igreja por uma saída, trocam a igreja por um rancho, trocam a igreja, não tem compromisso. Desprezam a casa de Deus, despreza o pastor que prega a palavra da verdade, despreza o ministério que Deus entregou. Quantos poderiam estar ouvindo isso e dizendo, meu Deus, eu estou errado, eu preciso acertar isso? Quantos estão colocando a igreja, o culto de adoração a Deus em terceiro, em quarto plano, em quinto plano, sexto plano? O primeiro é coisas mais importantes. Segundo, terceiro, coloca um monte de coisa na frente. Eu não estou dizendo que você não pode passear, sair. Não estou dizendo que você não pode ter compromissos. Não é isso. Eu estou dizendo que muitos estão desprezando a palavra. Muitos estão desprezando aquilo que Jesus quer falar. Muitos estão desprezando aquilo que Deus quer que nós estejamos juntos adorando ou aqui ouvindo a palavra, mas nem em casa as pessoas estão ouvindo mais, nem em casa as pessoas estão ouvindo mais, nem em casa as pessoas ligam, tem preguiça. Estão desprezando aquilo que Deus está falando, estão desprezando aquilo que Deus está mostrando, estão desprezando aquilo que Deus está revelando e não querem saber. E a hora que acordar vai ser tarde. A hora que acordar vai ser tarde demais. Então entenda.
Tudo aquilo que Deus fala com a gente tem que estar baseado na palavra. Tem que estar baseado na palavra. A palavra de Deus ensina que eu devo julgar aquilo que eu escuto. A profecia, não o profeta. Mas vamos continuar. Jesus, o verbo encarnado, também é o padrão pelo qual julgamos qualquer palavra de profecia ou qualquer pretensão de liderança. Palavras manipuladoras, egoístas, que prejudicam os outros, que estejam fora de sintonia com o Espírito de Jesus Cristo, são suspeitas. Jesus é cheio de sabedoria, bondade, gentileza, verdade, graça, paciência. Por isso, quaisquer palavras ou orientações que não reflitam o seu caráter devem ser rejeitados. Deus não fala para humilhar os outros. Deus não fala para trazer maldade. Deus, ele sabe falar. O Espírito Santo, ele sabe falar com a pessoa. Mesmo que seja uma palavra dura, a pessoa agradece a Deus. E como outro dia eu estava vendo pela internet, o profeta querendo abraçar a irmã e ter uma profecia, e ela empurrou ele e disse assim: não me abraça não. E envergonhou ele na frente da igreja inteira. Falta de sabedoria. Deus, quando fala, não precisa abraçar ninguém. Deus, quando fala, não precisa fazer nada. Só ele falando já é o suficiente. As pessoas querem trazer profecias enganando, tirando dinheiro das pessoas. Você precisa, Deus está me mostrando aqui, que você precisa da sua casa, que você precisa dar o seu carro, porque a maldição vem sobre você. Deus está mandando você fazer isso. Nunca vi Deus fazer isso. Existem casos, cada caso é um caso. Mas Deus trata as pessoas de uma forma rude, eu nunca vi. Eu vi pessoas cair no chão, chorando, se arrependendo, quando o Espírito Santo de Deus ele fala. Outra coisa que é importante é a transparência da profecia, genuína, autêntica de Deus. Palavras ditas e decisões tomadas em segredo sempre são suspeitas, não é? É muito fácil nos convencer a enganar e acreditar nesses casos em particulares. Porque tem pessoas que simplesmente não entenderiam, porque levaria muito tempo para explicar. Não pode se incluir, quando Deus fala, ele fala com a igreja, fala com uma pessoa, com a igreja, com uma nação. Deus pode falar da maneira que ele quer. Deus pode usar alguém que nunca entrou dentro da igreja para falar com você. Deus pode usar uma criança para falar com você, não importa. Quando Deus ele quer falar, ele fala. Quantos estão desprezando? Quantos estão desprezando o ministério que Deus entregou verdadeiro? E quantos estão amando aquilo que Deus não deu? Sabe, meu irmão, aprenda uma coisa. Muita gente começa certo. O problema não é começar. O problema é terminar. O problema é terminar. Profecia tem que ser transparente, meu irmão. Tem que ter Jesus encarnado, o verbo de Deus. Não é egoísta a profecia. Está em sintonia com a palavra. Está em sintonia com o Espírito de Deus. Está em sintonia com o Espírito de Cristo. Tem gentileza, tem sabedoria, tem bondade, tem verdade, tem paciência, tem amor. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E toda a profecia tem que estar baseado na palavra. Na palavra de Deus. E a palavra diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Paulo está ensinando isso. O que é difícil? Não é difícil isso. Não é difícil entender isso. Quando Deus ele fala, ele quer edificar alguém, ou uma igreja, ou um país, uma cidade. Isso quer dizer que não fica dúvida, não fica medo, insegurança. O Espírito Santo convence ao mesmo tempo a todos que ele está falando. Ele testifica no coração, traz edificação. Eu escutei um pastor que estava pregando. Dá mais nervoso escutar, tem pessoas pregando.
Eu prefiro escutar um hino do que escutar alguém. É impressionante. A pessoa vai pregar e fica, é mistério. É mistério. Não tem mistério, meu irmão. Mistério é mistério, não é revelado para qualquer um. Mas eu vou revelar para você. É mistério, Deus está mostrando para mim. É mistério, mas eu vou falar. Palavra de Deus não tem mistério. Palavra de Deus está revelada. É para ser edificada. É para ser trazida às pessoas, para trazer edificação. É para as pessoas crescer. Agora, se o pastor não prega nada, você fica só dizendo que é revelação, que é mistério, ninguém vai ser edificado. Quanta gente nem está aprendendo mais. Quanta gente está só na água com açúcar. Porque estão honrando coisa errada. E desprezam aquilo que Deus entregou de verdade. Estão desprezando o ministério profético de muita gente. Estão desprezando o ministério que Deus entregou. Quantos estão fazendo isso? A justiça de Deus foi feita porque os meninos zombaram do profeta. Zombaram do ministério que Deus deu para ele. Vocês estão zombando de mim? Estão zombando do que Deus me deu? Então tome aí. Tem edificação na profecia. Não é ficar brincando com língua estranha. Cuidado, meu irmão. Isso aí vem do Espírito Santo. O Espírito é sensível. Brinca com língua estranha. Deus mandou dizer. Deus manda dizer. Deus está me revelando agora. Faça um pix de R$20 que eu vou revelar você. Está lotado na internet. E vou dizer uma coisa. Não tem 3 pessoas igual o meu aqui não. Tem 40, 70, 80, 90. Porque o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser trouxa. Porque essa é a verdade. E vai. Deus está mandando dizer, faça um pix agora, um pix de R$20. Que eu vou revelar para você tua identidade, teu RG. Faça um pix. Glória, faça um pix, Deus está mostrando aí, você aí, faça um pix. Aí tem uma outra lá, que fica lá, glória, e fica falando em língua estranha. Faça um pix de R$20, de 15, quantos anos você tem? Tem 50 anos? Faça um pix de 50, tem 30, faça um pix de 30, tem 19, faz pix de 19, faça um pix. E ela, não dá para entender isso. Não tem pouca gente. Tem gente trocando as coisas, desprezando o ministério fiel e verdadeiro, igual Esaú fez. Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E esses aí vão tomar, a ira de Deus virá sobre eles. Ficam brincando na internet, falando em língua estranha, amaldiçoando os outros. Como um pastor pode amaldiçoar alguém? Eu não entendo isso. Como um pastor pode... Que edificação tem um homem desse? Que Espírito Santo está dentro de um homem desse? Como que dessa fonte pode sair 2 tipos de água? Eu não entendo. Ou é amargosa, ou é água boa para tomar. Irmãos, quando Deus fala, não fica dúvida, não fica medo, não fica insegurança. O Espírito Santo a todo tempo ele mostra que é Ele que está falando. Isso é edificar, isso é a gente sair edificado, sair bem. É a mesma coisa que você está ouvindo a palavra, você para ouvir, aquilo está edificando você. Outra coisa importante que Paulo diz, exortação. Mesmo sendo uma palavra dura, você sente no coração o desejo de agradecer. Ele está te alertando em alguma decisão errada que você está tomando, ou um pecado que precisa ser perdoado. Exortar a igreja, chamar a atenção, trazer uma palavra dura, mas isso não faz a igreja dispersar. Igual esses loucos ficam por aí trazendo essas profecias, dividindo igreja, dividindo gente. Quando o Espírito Santo fala, ele não quebra a igreja. Ele exorta a igreja com amor. A gente sabe que é Ele que está falando. A outra coisa que a profecia mostra é a consolação.
Você sente paz quando Deus ele fala, você chora, você sente alegria no coração, porque tudo é para o seu crescimento, tudo é para o seu crescimento. Comece a pedir discernimento. Você que está me vendo aí, ouvindo pelo web rádio, você que está me ouvindo pela Face, e você que vai me ouvir pelo YouTube, por favor, tenha discernimento de espírito. Peça o Espírito Santo para mostrar a você. Tenha discernimento, meu irmão. Não engole qualquer coisa. Não caia na conversa desses homens. Fica aí dando dinheiro para esses falsos profetas. Cuidado, irmão. Às vezes a igreja que é fiel e verdadeira sofre tanto para conseguir um dinheirinho, para pagar aluguel, pagar água, pagar a luz. Tem gente que, sabe? Tem gente que não dá, irmãos. É igual, não estou falando por mal, mas tem um irmão que vinha com a gente, congregava com a gente, ele só falava para mim, ai pastor, precisa ter igreja, precisa ter templo, casa não vai, casa não sei o que, e ficava falando. Um dia ele falou para mim assim, nós estamos duros, a vida está difícil, está sem dinheiro, não sei o que. Aí um dia ele chega para mim, ele diz, pastor, comprei um cachorrinho, paguei R$500 no cachorro, fiz em 3 vezes. Por favor, irmão. Tem tanto cachorro vira-lata na rua, você vai gastar dinheiro com isso? Você quer comprar um, mas não fique reclamando. Você está tendo dinheiro, Deus está te abençoando, amém. Aí não fica chorando para o pastor que você está duro, que você não sei o quê, porque não quer ajudar. Eu estou sendo sincero aqui, irmão. Eu estou cansado de ver isso. Eu já vi crente chorar de tanto ficar reclamando que não tem comida em casa. Você vai levar a cesta básica na casa do camarada, os móveis tudo novo dentro de casa. Isso é fato, aconteceu comigo. Chora que não tem comida, chora que está sem dinheiro, depois vai levar lá, aí chega na casa, está lotado de móveis tudo novo. O trouxa aqui é o pastor, o tonto aqui é o pastor, é o que tem o ministério. Não brinque com as coisas de Deus. Seja sincero. É por isso que a ursa despedaçou os 42 rapazes. Zombaram do ministério profeta. É por isso que Deus acabou com eles. Estão brincando com Deus. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, não se suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, com orgulho falou tal profeta, e não tenha medo dele. Isso está escrito em Deuteronômio 18, 21, 22. Como conheceremos a palavra que o Senhor falou? Não falou, né? Quando o profeta falar em nome do Senhor, se a palavra não cumprir, não vai suceder assim. Essa palavra não falou o Senhor. Esse homem falou com orgulho, porque ficou com dó, porque ficou com o coração partido. Vou lá profetizar coisa boa, vou lá profetizar coisa maravilhosa. O cara está tudo errado, está tudo torto a vida, está fumando, bebendo, fazendo tudo que não é para fazer. E ainda Deus fala, meu servo, sou contigo, nunca vi isso. Fornica, faz coisa errada, adultera. Meu servo, eu estou no teu caminho, eu estou no teu pé, estou andando na tua frente. Eu nunca vi isso. Então peraí, Deus não está falando nada. Paulo diz assim, tem muita gente enxergando coisa que não viu. Anjo, está enxergando coisa que não está vendo nada. Está na sua debalde, na sua debalde de compreensão carnal. Está inchado. É isso que nós temos que aprender na palavra. Primeiro põe tua razão, conhecimento da palavra. Amém, queridos? Em primeiro lugar, examine quem profetiza. As suas atitudes. Não é julgar. Examinar. Olhar. Prestar atenção. O que ele está falando? Quem é ele? Ver se essa pessoa é de Deus. Vê se é de Deus. Seguida, examine se está de acordo com a palavra.
E depois verifica que se edifica, se exorta, se consola. Tem tanta gente que podia ouvir isso, né? Aí depois não sabe por que perde dinheiro. Depois não sabe por que deu o carro não sei para quem. Aí depois não sabe por que Deus não está abençoando. Porque está indo atrás de ministério falido, ministério quebrado, ministério que não tem bênção. Está igual esses rapazes. Porque está cheio de pessoas assim. Está indo pela aparência. Escute o que Deus está falando. Está cheio de aparência. Deus vai assoprar. Deus vai colocar em ordem. Deus vai revelar, vai mostrar a verdade. Escute o que eu estou te dizendo, meu irmão. Examine quem é esse homem, profeta. Vê se essa pessoa é de Deus. Nunca coloque em cima do altar alguém que você nunca viu, nunca conheceu, não sabe quem é. Porque vai sair alguma coisa errada. Examine se está de acordo com a palavra, aquilo que você ouviu, aquela profecia que você viu. E vê se ela edifica você, vê se ela te exorta, vê se ela traz consolação para você, vê se ela traz força para você. É por isso que o profeta Eliseu irou-se e fez com que 2 ursas despedaçassem aqueles meninos. Porque os meninos irritaram ele, zombaram do ministério dele, profético. Sobe, calvo. Você não é que nem Elias? Sobe. Ele acabou de subir, por que você não sobe também? Você não é igual a ele? Sobe. É isso que as pessoas fazem. Se a igreja não vai para frente porque é fundo de quintal. Se a igreja não vai para frente porque essas pessoas aí são rebeldes. Rebelaram não sei com quem lá. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes? Isso aí não sei o quê. E Deus entregou o ministério, Deus está lá, Deus está abençoando, Deus está curando, Deus está libertando. E as pessoas estão falando coisas que não sabem. Está honrando aquele que não tem honra. E desonra aquele que tem honra de Cristo, tem honra de Deus, tem honra do Espírito Santo. Tem que ter discernimento. Não despreza aquilo que Deus entregou para você. Continua firme. Continue fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Vamos em frente. Porque um dia Deus vai declarar a verdade. Um dia Deus vai mostrar quem é o verdadeiro. Um dia Deus vai mostrar aqueles que continuam fiel. Porque Deus está procurando os verdadeiros fiéis. Deus está procurando os verdadeiros. Eu mesmo não entro em qualquer igreja, não. Se for para mim entrar numa igreja para ficar falando, eu não pego nem entro. Por que eu não entro? Porque eu sei que alguma coisa vai acontecer lá. Não é? E eu não ponho nem meu pé lá. A igreja tem que ser simples. A igreja tem que ser um lugar de adoração. A igreja tem que ser um lugar onde a gente sente a presença dele. A igreja não precisa de holofotes, porque a igreja não é palco. A igreja tem altar. No altar Deus fala, no palco o homem fala. No altar Deus ministra, no palco todo mundo sai feliz e acaba ali mesmo. Quantos estão desprezando ministérios verdadeiros? Mas vai chegar a justiça de Deus. E um dia Deus vai mostrar a verdade. Quantos estão zombando daquilo que Deus entregou? Quantos dizem para você assim: você tem ministério, você é pastor, você é pastora, você é isso, você é aquilo. Então por que você está doente? Por que você está doente? Você ora para as pessoas, Jesus cura, por que você está doente? Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, então por que você está doente? Estão zombando do teu ministério. Por que não? O pastor, o profeta não pode ficar doente? Eliseu morreu enfermo dos pés. Não pode se tornar doente? E se Deus está nisso? Se Deus permite isso?
Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus com dores? Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus levando com amor, mas está sofrendo por dentro? Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas chorando em casa? Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus com amor, mas em casa está passando luta? Porque a pessoa acha que é do jeito dela e não como Deus quer. Zombam da gente. Você não é pastor? Não é homem de Deus? Por que está doente? Por isso, nós temos que entender que quando Deus entrega aquilo que Deus mandou a gente fazer, vamos fazer até o fim. E não importa o que as pessoas dizem. Não interessa o que as pessoas dizem de nós. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa é o que Ele vê quando está em oculto. Lembra a mensagem que eu preguei? Ele olha para o coração. O que importa é o que você lá, quando está no seu quarto, está orando, ninguém está vendo. O que importa é o que Ele está lá olhando. Quando você está lendo a Bíblia, você está chorando, você está dizendo: estou cheio de problema, Deus, cheio de dívidas para pagar. Ninguém vê você chorar, ninguém vê você com problemas, mas o Eterno Ele vê, o Altíssimo Ele vê, e pode ter certeza que Ele vai te recompensar por isso. É por isso que nós temos que ir em frente, não desistir, porque vai chegar o dia em que Deus vai honrar os verdadeiros. É por isso que Deus, Ele está falando, Deus está avisando, Ele está voltando, Ele está vindo. Não despreze o poder que Deus te deu. Não despreze a palavra, o ministério da palavra que Deus te deu. Não despreze o ministério profético que Ele deu. Não despreze o ministério evangelístico que Ele te deu. Não despreze, não. Isso, vai em frente, a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Não importa o que as pessoas dizem de nós, porque os crentes hoje em dia estão olhando só para a reputação, mas não estão olhando para o poder. Estão olhando só para a reputação. Ó, como Deus está abençoando esse cara. Olha o carro dele. Esse carro, olha o carro dele, é uma Mercedes. Olha como Deus está abençoando esse homem. Como Deus está abençoando ele. Olha esse carro. Olha a casa dele, que bênção. Olha os filhos, olha como ele anda chique na estica. Bolsa não sei de quanto, 30 mil reais. Sapato de couro de jacaré, 20 mil reais. Olha que bênção. Você está olhando para a reputação, meu querido. Você está olhando para coisa que não é para olhar. Porque Deus não olha para isso. Deus não olha para isso. Aquilo que você está desprezando é aquele que Deus está olhando. Aquele que você está desprezando é esse que Deus está usando. Aquele que você está desprezando é Ele que Deus vai usar para tirar você desse poço fundo que você está. Não despreze. Por isso, examine tudo, retende o bem, se aparte do mal. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe tua casa.